eu quero conversar com vocês sobre algo que tem me pegado muito, que é sobre se permitir ser ruim. Isso mesmo. Eu tô nesse momento de estar iniciando essa minha nova jornada no YouTube e muitas vezes pode ser doloroso, mas eu tenho que aceitar que eu ainda sou ruim nisso. Eu ainda sou iniciante, eu ainda tenho muito que aprender. Então é normal, muitas vezes eu acabar gaguejando, eu perder o fio da meada, o vídeo ficar com uma edição não muito boa, com um ritmo não tão legal, de eu estar começando a conseguir me expressar mais a minha verdade, e sair um pouco daquela robotização, mas a robotização é necessária também para você olhar e falar, pô, isso daí não sou eu, e você começar a se reencontrar. O que eu quero dizer é que muitas vezes quando a gente vai começar algo novo, vão ter coisas que aparentemente são muito simples para quem já dominou aquela coisa, mas para você é tudo um grande novo desafio. E se você quiser vencer esse desafio, você vai ter que se permitir ser ruim. O que acontece muito hoje em dia é que a gente tem tanta informação no celular, na TV, no computador, de notícias, de pessoas famosas, de gente do nosso meio social, e meio que de forma inconsciente a gente começa a se comparar com eles, principalmente aquelas pessoas que já estão em um patamar que você gostaria de estar. E muitas vezes de forma injusta, a gente se põe em um lugar de se comparar com a pessoa, sendo que ela tem uma história totalmente diferente. Ela provavelmente já teve a jornada dela de ser ruim, de se desenvolver, e você tá querendo se comparar. E isso acaba acontecendo de uma forma muito problemática, porque isso vai gerando ansiedade na gente. E aí, por exemplo, vamos supor que você tá aqui no YouTube. Você postou 3 vídeos, os 3 vídeos tiveram 10 visualizações cada um. E você fala, meu Deus do céu, não vai acontecer nunca. Como é que eu vou chegar ali nos milhões? Eu vou chegar nos milhões de inscritos. Que você já tá se comparando com algo que é o que você almeja. Só que a partir do seu lugar de agora. Meu, não faz sentido, sabe? E enquanto a gente não entender onde a gente tá, quais são as nossas limitações, aceitar que a gente ainda é ruim, que a gente tem que evoluir, a gente vai só começar alguma coisa, olhar pro vizinho, olhar pra grama do outro e falar, pô, nada a ver, tô no caminho errado, vou parar. Aí vai pra outra coisa, faz a mesma coisa. Começa a se desenvolver, desanima, para. Começa a se desenvolver, desanima, para. Gente, a real é que existe dom. Existe talvez uma habilidade que já vem de outra vida, que a pessoa carrega, mas no final é tudo trabalho duro e esforço de você se permitir ser ruim e você romper essas barreiras, principalmente as iniciais, que são as mais duras. E enquanto eu não comecei a entender como romper essas barreiras, eu fiquei muito perdido. Eu fiquei fazendo vários conteúdos que não me representavam, que estavam totalmente robotizados, que eu não estava conseguindo me expressar de uma forma leve. E aí você começa a entrar nessa loucura de tipo querer ver número, de querer ver o seu desempenho, se você falou bem, se você não falou bem, se você gaguejou, se o seu áudio estava bom, se a imagem estava boa. E você começa a entrar totalmente num julgamento de ver só os pontos negativos e você não olha, tipo, caramba, que legal. Pô, consegui fazer um cenário melhor esse vídeo do que o outro, consegui ajeitar um pouco mais aqui o vídeo para ficar mais agradável, consegui ser um pouquinho mais eu, fiz um roteiro mais alinhado com o que faz sentido para mim, tô expondo a minha verdade. E se você se pega nessas coisas de querer se comparar com o outro, você tá ferrado, porque você não é o outro. E você nunca nem vai ser. Porque por mais que você queira alcançar o que aquela pessoa alcançou, você vai alcançar sendo você, tendo a sua vivência, vivendo a sua jornada. Mas o ego vai estar lá na sua cabeça. Ai, que preguiça de fazer vídeo. Pô, tô me esforçando, não tá dando certo. Tô gastando um tempo, será que vai dar em alguma coisa? E aí vem aquela vozinha. Só que essa vozinha dentro da sua cabeça, ela não quer que você evolua. Ela quer manter você no mais do mesmo. Porque para e pensa, se essa vozinha que tem dentro da sua cabeça, ela é baseada em quem você é hoje, se você mudar e você começar a tomar novas atitudes, essa vozinha ela vai ser obrigada a mudar. Então hoje o que talvez seja um desconforto na sua mente, futuramente você já supera isso. E você aceitar que você não vai ser perfeito, você vai ser você. E se você ficar no perfeccionismo, nunca vai sair do papel as suas ideias, porque nada começa de forma perfeita. E esse é o grande problema do perfeccionista. Ele não consegue se permitir ser ruim, porque enquanto não está perfeito, ele não faz.
Então, muitas vezes o perfeccionista, ele fica estagnado, ele não sai do lugar, porque ele nem se permite andar nessa jornada de se evoluir, de se descobrir. E ele tem preguiça, ele tem pressa, é muito da nossa mente também já tá, né, muito estimulado o tempo todo. E é isso que vai acontecendo. No começo você vai ter que se permitir postar vídeos ruins, viver dias ruins, viver ciclos ruins, mas tá tudo bem, porque você já entende, você já vê o escopo além do que só um pedacinho da foto. Você já começa a ver o quadro inteiro, de entender que não, é um processo. Se eu me desenvolver, eu vou chegar lá. Eu vou me permitir ser ruim, tá bom. Ah, a pessoa vem e fala, pô, isso daí tá ruim no seu vídeo. Eu não vou, tipo, reagir de forma defensiva e falar, não, isso daí tá ruim. Não, eu vou falar, beleza, realmente tá ruim mesmo. Preciso melhorar. Vou melhorar. Sem desanimar. Vou viver o processo. Vou me permitir dar espaço pro meu florescer. E não tem como falar disso sem falar de propósito. Porque como que você vai se manter em evolução em algo se você não tem um propósito naquilo? Não tem um porquê você se animar. Eu, por exemplo, quando eu era adolescente, estava lá no ensino médio, eu não me interessava nem um pouco pela escola, porque eu não via um propósito naquilo. Não conseguia conceber na minha mente o que acontecia. E eu não me desenvolvia. Eu tinha preguiça. Eu passava ali na média, quando não na recuperação, entendeu? Só que aí, quando eu já entrei, por exemplo, numa faculdade que eu já tinha um propósito, eu já tinha uma bolsa, eu já queria alcançar algo, eu fiquei, não, vou me aplicar, vou estudar, não vou pegar nenhuma DP, vou fazer acontecer. Isso vale também para outras coisas na sua vida. Você está começando a fazer vídeo agora. Pô, beleza. Os primeiros vídeos vou postar, vai ser ruim. Talvez não seja fácil, mas vou me esforçar, vou melhorar. Por quê? Porque eu tenho um propósito atrelado a isso. A primeira pergunta que você tem que se fazer é: o porquê que eu faço isso? O que que eu estou buscando com isso? Qual que é o meu grande objetivo? Qual que é a minha meta? Quando eu tô sozinho, qual que é a coisa que me dá tesão de viver, me dá vontade, me dá ânimo de pensar, caramba, eu vou acordar amanhã, eu vou fazer isso, porque isso daí preenche a minha alma. E achar isso e atrelar no seu propósito. E caminhar, e constância. Constância, constância, constância. E você vai, às vezes, estar desanimado, mas você vai estar lá fazendo. Constância. Às vezes você vai postar um vídeo ruim, mas você não vai desanimar. Você vai melhorar no próximo. Constância. Só que para você ter essa constância, você tem que ter o propósito. Você tem que entender o porquê você faz isso. Eu mesmo faço os vídeos porque eu quero ajudar você a expandir a sua consciência, eu quero me ajudar a expandir minha consciência e eu quero viver de forma digital. Viver com liberdade geográfica. Viver com um trabalho que eu seja o meu chefe. Que eu tome as rédeas do meu negócio. Só que para isso, eu tenho que me permitir ser ruim hoje. Porque senão eu nunca vou chegar lá. Quando vai chegar esse lá, eu não sei. Eu sei que eu estou caminhando dia após dia, evoluindo. Então, o resumo é: se permita ser ruim hoje. Desapega um pouco agora dos resultados. Entende que você está na fase de plantação, de crescimento dessa nova árvore que você está plantando. Você vai ter que tirar as pragas, os bichinhos que estiverem lá. Você vai ter que dar tempo ao tempo para você poder florescer. Você vai ter que se regar. Você vai ter que entender o que você está buscando, mas que você vai chegar lá. Isso eu garanto para você. Se você conseguir viver o processo, entender seu propósito, se permitir ser ruim, você vai chegar lá. Eu acredito em você.